Nimrod, conheça a sua história. No vídeo de hoje vamos conhecer a história deste grande homem que influenciou fortemente sua geração e continua influenciando no mundo até os dias de hoje. Aproveite e já se inscreva no canal para não ficar de fora de mais histórias bíblicas que virão. Obrigado pelo like e pela inscrição, vamos para esta história intrigante. Nimrod foi o homem que vestiu as roupas de Adão e assim tornou-se o governante dos animais em algumas histórias. Em outras, ele é o governante do reino da Babilônia, e em outras ainda, é um semideus. Nimrod é uma figura misteriosa que aparece em 5 versículos do livro de Gênesis como bisneto de Noé, filho de Cuxi, filho de Sem, filho de Noé. Ele era conhecido por sua coragem, que podia ser vista em seu rosto. Abraão foi o primeiro a se rebelar contra ele e foi lançado na fornalha ardente, mas foi miraculosamente salvo. Nimrod era um caçador perante Deus e se destaca nas lendas cristãs, judaicas e islâmicas devido à sua aparição vaga e obscura no livro de Gênesis. Em uma lenda judaica sobre Esaú, filho de Jacó, disse que um dia, enquanto estava caçando na floresta, ele encontrou o malvado Nimrod, que também era um herói da caça. Nimrod perguntou a ele: "Como você entra em meu território?" Esaú respondeu: "Este lugar pertence a você?" Eles concordaram em duelar e ficaram frente a frente. Naquele dia, acordaram que quem matasse seu oponente ganharia toda a floresta. Esaú voltou para casa e contou a seu pai Jacó o que aconteceu. Aconteceu que ele ia enfrentar Nimrod em um duelo. Jacó o advertiu: "Você não sabe que Nimrod veste as roupas do primeiro homem, Adão? Enquanto estiver vestido com essas roupas, nenhum homem conseguirá prejudicá-lo. Portanto, escute minha voz antes de começar o duelo. Peça a ele que remova a vestimenta de couro e a coloque sobre a rocha. Só então você poderá enfrentá-lo." Esaú perguntou a Jacó como ele sabia disso, e Jacó respondeu: "Aprendi isso nas histórias de Deus." Esaú disse: "Se isso foi revelado a você por pensamentos divinos, eu acredito." Enquanto estava diante de Nimrod, ele disse a ele: "Nimrod, você é um herói só porque usa essas roupas. Você é um verdadeiro herói. Coloque as roupas sobre a rocha, e então lutaremos em igualdade de forças." Nimrod ouviu, tirou suas roupas e as colocou sobre a rocha. Esaú se apressou em vestir as roupas, golpeou Nimrod e o matou. As roupas que Deus fez para Adão e Eva foram passadas de geração em geração até Noé, o construtor da arca, na história do dilúvio, e depois para Nimrod. Enquanto Nimrod usava essas roupas, todos os animais e pássaros que o procuravam se curvavam diante dele. Algumas pessoas acreditavam que ele era um dos seus heróis, então o fizeram rei sobre eles. Nimrod é uma maravilha e é chamado assim porque desafiou e lançou Abraão na fornalha de fogo. Quando Abraão foi lançado na fornalha de fogo, Nimrod o havia condenado. Contudo, Abraão foi miraculosamente salvo da fornalha de fogo, e Nimrod, impressionado com o que testemunhou, começou a acreditar em Deus, o Deus de Abraão. Como presente para o futuro, Nimrod deu a Abraão seu servo, Eliezer, que passou a ser chamado de Eliezer, servo de Abraão. Antes do nascimento de Abraão, Nimrod era um incrédulo em Deus e orgulhava-se, chegando a afirmar ser Deus em si mesmo. As pessoas de sua época o adoravam e se prostravam diante dele. No entanto, Abraão negou a divindade de Nimrod, o que resultou em sua punição ao ser lançado na fornalha de fogo. Abraão começou a questionar desde tenra idade quem havia criado o mundo e a quem deveria orar. Ele viu o sol nascer e pensou: "Este é aquele que criou o mundo em mim", e assim ele orou ao sol durante todo o dia. Quando a noite chegou e a lua surgiu, ele disse: "Esta é aquela que criou o mundo em mim, e as estrelas são suas", e ele permaneceu de pé a noite toda orando para a lua. Com o retorno do dia e o desaparecimento da escuridão, ele percebeu que esses corpos celestes não tinham poder supremo, e que deve haver um Criador acima deles. Assim, Abraão começou a questionar e criticar todos os ídolos até que Deus, o Criador dos céus e da terra, se revelou a ele.
Sua fé se fortaleceu à medida que ele buscava respostas sobre o governo do mundo, que parecia prestes a ser dominado e escravizado pelo mal. Sua fé em Deus fez com que Abraão renunciasse aos ídolos e quebrasse as estátuas na casa de seu pai. O rei Nimrod ficou sabendo disso e ordenou que Abraão fosse trazido até ele para obrigá-lo a adorar ídolos. No entanto, Abraão argumentou veementemente contra isso. Quando Nimrod percebeu que Abraão não cederia à sua opinião, ordenou que o lançassem na fornalha de fogo, dizendo: "E se o Deus a quem você adora é um Deus verdadeiro, que ele venha para te salvar." E Deus o salvou, fazendo com que Abraão saísse da fornalha de fogo são e salvo. Nimrod, ao ver Arã, irmão de Abraão, perguntou a ele de quem ele estava ao lado, se de Nimrod ou de Abraão. Arã respondeu: "Estou ao lado de Abraão." Eles o pegaram e o lançaram na fornalha de fogo, onde ele queimou e morreu. Abraão percebeu a grandeza de Ló, filho de Arã, e o levou consigo, seguindo o comando divino. No entanto, Abraão percebeu que a bênção de Deus dependia de sua separação de Ló. Ele só recebeu a bênção quando Ló se separou dele, pois uma nação completamente nova deveria surgir de Abraão. Gênesis 13, versículo 14. O Senhor disse a Abraão depois que Ló se separou dele: "Olhe ao redor, do lugar onde você está, para o norte e para o sul, para o leste e oeste." Mesmo depois da separação, Abraão sentia a necessidade de manter uma conexão com Ló. Refere-se a ele como seu irmão, e Abraão ficou sabendo que seu irmão foi feito prisioneiro. Ele se arriscou e foi ao resgate de Ló, que estava nas mãos de seus captores. Na história de Sodoma, de acordo com a interpretação judaica, aquele que lutou contra o rei de Sodoma e resgatou Ló é Amarafel, o rei de Senaar, que é também conhecido como Nimrod. Este é o mesmo Nimrod que lançou Abraão e Arã na fornalha de fogo. Abraão lutou para evitar que Ló fosse feito prisioneiro. Novamente o protegeu entre as margens do rio, conforme a posição do pai de Ló, Arã. A história da vida de Nimrod começa, na verdade, no século 13 a.C., em meio às histórias de vida do rei Acádio Sargão e de Naram-Sin. Após a história do dilúvio, um evento no qual toda a humanidade pereceu, exceto Noé e sua família, o capítulo 10 do livro de Gênesis nos apresenta uma genealogia dividida ou genealogia horizontal, que rastreia os 70 descendentes masculinos dos 3 filhos de Noé e Jafé, Cã e Sem. Muitos dos nomes dos descendentes se referem a nações, tribos, países e cidades que nos são conhecidos a partir de outras fontes. Essa genealogia é frequentemente referida como a tabela das nações na Bíblia. Como regra geral, os descendentes de Jafé compreendem a maioria das nações e países localizados no nordeste e noroeste da terra de Israel. Os descendentes de Cã representam as nações que vivem no sul da terra de Israel, enquanto os descendentes de Sem estão principalmente localizados no leste. Essa divisão coloca a terra de Israel no centro do mundo, tanto geograficamente quanto etnicamente. A ênfase geográfica e étnica dessa lista é enfatizada no último versículo de cada parágrafo, e o capítulo termina com as palavras em Gênesis 10 versículo 32, "Estas são as famílias dos filhos de Noé, segundo as suas gerações, nas suas nações, e destes se espalharam as nações sobre a terra depois do dilúvio." Após o dilúvio, há 2 exceções na enumeração das nações, uma breve descrição das fronteiras dos cananeus no versículo 19 e uma digressão mais longa de 5 versículos, nos versículos 8 a 13, que fala sobre Nimrod. Assim, a narrativa começa a se concentrar em Nimrod a partir desse ponto. Gênesis 10, versículo 8, Cuxi foi pai de Nimrod, que se tornou um poderoso guerreiro na terra. Este versículo contém algumas frases de interpretação desafiadora. A palavra bíblica guerreiro pode significar gigante, herói, homem forte, guerreiro poderoso ou governante. Ao contrário do seu equivalente moderno em hebraico, na Bíblia, a palavra terra pode se referir à terra em geral, implicando que Nimrod era um herói em escala global, ou a um país específico, o que implicaria que ele era um herói local em sua própria nação. A ideia de Nimrod como fundador de uma profissão específica se encaixa ainda melhor com o próximo versículo, onde ele é descrito como um herói da caça, possivelmente o primeiro caçador do mundo.
Gênesis 10, versículo 9, ele foi um poderoso caçador diante do Senhor, por isso se diz, como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. A expressão caçador diante do Senhor não é mencionada em nenhum outro lugar da Bíblia. Nestes versículos, Nimrod é instantaneamente transformado de um caçador em um rei. O versículo 10 relata Nimrod como fundador de um reino no sul da Mesopotâmia, com centros iniciais em Babilônia, Uruk, Acade e Calne. A terra de Shinear é mencionada em outros 7 lugares na Bíblia. Estas passagens descrevem a ascensão de Nimrod, inicialmente como um guerreiro ou herói, e posteriormente como um rei fundador de um reino na antiga Mesopotâmia. Nimrod é uma figura que desempenha um papel significativo em várias tradições e lendas. Na Bíblia, incluindo o livro de Gênesis, é mencionado que um vale na terra de Shinear, possivelmente associada à Mesopotâmia, é o lugar onde a Torre de Babel foi construída. No futuro, a Babilônia se tornaria o reino governado por Nabucodonosor, que destruiu o templo em Jerusalém e o reino de Judá, exilando o povo de Israel. Alguns estudiosos sugerem que o personagem de Nimrod foi moldado na lenda como uma espécie de demagogo, semelhante ao deus babilônico Marduk, que era renomado como um grande caçador. Os editores da Tabela das Nações incluíram a história de Nimrod como um dos 70 descendentes de Noé. Comentadores judaicos sugerem que a menção repetida de um poderoso em relação a Nimrod e a história da Torre de Babel é um sinal de que Nimrod foi o construtor da torre, tornando-o assim o protótipo de um rei maligno. Até mesmo seu nome, Nimrod, foi interpretado como derivado da palavra rebelião, sugerindo que, após ser um caçador diante do Senhor, Nimrod se tornou o principal rebelde contra ele. A história original de Nimrod foi perdida, e tudo o que resta são os 5 versículos em Gênesis, capítulo 10. Espero que você tenha aprendido algo novo hoje. Se aprendeu, dê um like a este vídeo e compartilhe com seus amigos, e não se esqueça de se inscrever. Obrigado e até o próximo vídeo.